assim: hoje é domingo, é dia de agradecermos ao nosso Deus. Amém? E nós vamos agradecê-lo cantando com muita alegria assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que eu podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só tudo pra você. Não sou força, louvor a Deus, e levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só tudo pra você. Só você pode declarar isso? Que te pertence, Deus. Diga assim, ó. Que te pertence, Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nós estamos, ao longo do mês de julho, falando sobre milagres. E não há maior milagre do que a salvação. Mas há um certo episódio no livro de Atos dos Apóstolos, quando um carcereiro vê um terremoto que abala o cárcere onde estavam Silas e o apóstolo Paulo. E naquela noite eles estavam louvando, eles estavam adorando, e o terremoto aconteceu em consequência da adoração que Paulo e Silas entoavam ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A Bíblia conta que aquele carcereiro, ele quis acabar com sua vida quando ele achou que todos haviam fugido, mas eles estavam ali. E a palavra de Deus diz que ele e a sua casa foram salvos. Então o maior milagre é a salvação. Mas por meio da nossa salvação, nós podemos alcançar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família. E essa canção, ela fala sobre alguém que provocou um milagre, porque o milagre
Jesus ele faz a hora que ele quer, no momento que ele quer, com quem ele quiser. Mas o milagre é provocado. Assim como aquele pequeno homem que extorquia o povo da Palestina antiga, um homem chamado Zaqueu, que para ter um encontro com o Senhor Jesus, ele sobe numa figueira. E eu convido você a cantar essa canção conosco. Diga assim: Senhor, faz um milagre em mim. E nós vamos cantar essa canção, profetizando o milagre na nossa casa, na nossa vida. Cante assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Diga pra ele: entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em nós, Senhor, por meio da tua vontade, por meio da tua palavra decretada sobre nossas vidas. Diga como Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Diga pra ele: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Você pode declarar isso? Faz um milagre. Diga: entra na minha casa. Levante as mãos assim, ó. Entra na minha casa. Isso. Profetiza o milagre na sua vida. Profetiza o milagre na sua casa, na sua família. Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a ti, porque o Senhor o Senhor é meu bem maior. é forte. Faz um milagre em mim. Aleluia. Glória a
Graças a Deus, hoje é Santa Ceia do Senhor, hoje é dia de nós louvarmos e agradecermos a Ele por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E eu quero continuar falando sobre milagres. Esse é o propósito, esse é o tema do mês de agosto. E no domingo passado, nós falamos sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes que foram feitos, na realidade esse milagre que foi feito pelo Senhor Jesus. E eu quero continuar no mesmo texto para saber o que aconteceu depois. Então, antes de nós lermos, eu queria fazer uma breve introdução acerca do tema, porque se nós perguntarmos aqui, quem aqui tem um milagre, pelo menos uma experiência de milagre para contar? Tenho certeza. Quer ver? Levante a mão, quem aqui pelo menos tem uma experiência de milagre para contar. E se um dia nós fizermos um culto para contar milagres, eu acho que dura 2, 3, 4 horas e assim por diante. Porém, o maior milagre que nós podemos contemplar é o milagre da salvação. E o milagre da salvação é um milagre que nos resgata da nossa velha maneira vazia de viver, que nos resgata da escravidão do pecado, que nos resgata do distanciamento, do afastamento de Deus. E quando nós somos alcançados pela graça de Deus, isso começa a produzir frutos em nós. Então, eu costumo dizer para as pessoas que tem gente que fala: porque eu pratico isso, eu vou na igreja porque eu quero ser salvo. Não, eu sou salvo. Você não tem que praticar obras para ser salvo. A palavra de Deus diz que você é salvo para praticar boas obras. Então, à medida que você foi encontrado pela graça de Deus, algo começa a desenvolver em você e, consequentemente, você começa a fazer aquilo que Jesus fez, porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a te direcionar. E eu quero falar sobre isso na noite de hoje, o milagre que nos faz servir. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 6, a partir do verso de número 25. Evangelho segundo João, capítulo de número 6, verso 25, a palavra de Deus diz assim. Quem achou, dá glória a Deus. Amém. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então me perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então me perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Agora pule um pouquinho, vamos lá no versículo de número 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Repitam comigo: mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, o capítulo de número 6 do Evangelho segundo João, como nós iniciamos na semana passada, ele começa falando sobre Jesus provando um dos seus discípulos, o Filipe, quando ele observa a multidão que chega, que o acompanha. Então, naquele momento,
o evangelista João, ele diz que Jesus, ele prova Felipe, mas ele sabia o que ia fazer. Então ele pergunta: Felipe, onde compraremos pão para alimentar essa multidão? Aí Felipe, ele vai no bolso dele e fala: com essas moedinhas, com esses trocados aqui, vai dar para a gente comprar uns filãozinhos para a gente comer. Mas Jesus sabia o que ele ia fazer. Então, o texto mostra ainda que após ser abençoado por Jesus, os pães e peixes, eles são partilhados e distribuídos de forma que cerca de 15 mil pessoas foram alimentadas, porque o texto fala de 5 mil homens. Então, se nós levarmos em consideração mulheres e crianças, nós teríamos um número aproximado de 15 a 20 mil pessoas que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados. Mas logo após esse milagre, o evangelista conta que Jesus atravessa o mar mais uma vez e volta a Cafarnaum. E quando ele chega lá, a multidão está à procura dele. Então as pessoas comeram os pães e elas ficaram satisfeitas, como nós lemos aqui no texto. Jesus, ele disse que ele é o pão do céu e que se alguém comer desse pão viverá para sempre. Mas o povo achava meio estranho quando Jesus falava de comer da sua carne e beber do seu sangue, porque desde as primeiras páginas da Bíblia, para o judeu, comer carne com sangue é restrito, é proibido. Lá em Gênesis 9, verso 4, por exemplo, está escrito: mas não comam carne com sangue, que é vida. E isso se repete ao menos algumas vezes em Deuteronômio. Então, tanto é que até hoje o judeu não come carne com sangue. No versículo 53, olha só o que Jesus diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então, a carne de Jesus é a verdadeira comida, e o seu sangue é a verdadeira bebida. E João chama milagres de sinais. Então, quando ele fala de sinais, a multiplicação de pães e peixes, ele está falando de um sinal, mas um sinal aponta para uma direção. Agora, qual a direção que a multiplicação de pães e peixes aponta? Para Jesus, que é o pão da vida. Então, Jesus estava dizendo que aquilo que eles comeram era semelhante ao maná no deserto, mas muitos não creram porque pensavam: Moisés já fez esse sinal. Os nossos antepassados comeram do maná. E agora, Jesus? Qual que é o seu sinal? Traga uma novidade. E Jesus, ele diz: na realidade, o sinal de Moisés não foi definitivo, porque tanto Moisés quanto os seus antepassados que comeram o maná no deserto morreram. Mas o sinal de Jesus, o do verdadeiro pão, aponta para a ressurreição. Então Jesus estava dizendo: eu vou me doar a vocês. Então, Jesus, ele estava dizendo: não vou lhes dar o pão, eu vou me doar, eu vou me entregar por vocês, e assim que vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês vão me digerir de tal maneira que eu viverei em vocês e vocês em mim. E isso é a garantia da vida eterna. E é isso que nós celebramos aqui, diante desta mesa, diante da Santa Ceia do Senhor. Então, quando nos reunimos para tomarmos o pão que representa o corpo e tomarmos o cálice que representa o seu sangue, é isso que nós fazemos. Nós comemos e bebemos do corpo e do sangue de Cristo. E é essa a fé que nós professamos. Mas para entender um pouco de fé, a gente precisa diferenciar que fé não é crença. Porque algumas pessoas sempre dizem: eu tenho fé. Até gente que não é evangélica, até para o morador de rua, se você perguntar se ele tem fé, ele vai dizer que tem fé. Mas fé é muito além do que nós pensamos. Então fé é a experiência com Cristo que vive em nós, o que é diferente de acreditar. Então no verso 56, Jesus, ele diz: todo que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa é a nossa fé, essa é a fé cristã. Não é doutrina, não tem a ver com códigos morais ou com rituais litúrgicos. É lógico que a nossa fé é ser um com Cristo ressurreto, mas a partir daí a gente já passa a acreditar em um monte de coisa, a gente passa a se comportar de diversas formas, e nós também participamos de liturgias. Mas o servir de Jesus foi se dar a nós, e tudo que Jesus fez, ele fez por pessoas.
Então ele multiplicou pães e alimentou multidão, transformou água em vinho, ele fez paralíticos andarem, ele fez Pedro andar sobre as águas, ele deu vista aos cegos, ele curou os enfermos, expulsou espíritos malignos, perdoou pecados, proclamou e anunciou as boas novas do reino de Deus. Mas isso ele fez pelas pessoas, mas a sua verdadeira obra foi dar-se a si mesmo para viver em nós. E isso Paulo fala aos Colossenses, quando ele diz que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. E que mistério é esse? Repita comigo: que Cristo vive em nós. Que Cristo vive em nós. E qual é a nossa esperança? Repita comigo: que a morte não é o nosso fim. Não. É por isso que quando nós perdemos alguém querido nessa vida, é lógico, a gente fica triste, mas a gente sabe que, principalmente quando essas pessoas morrem em Cristo, a gente diz: até breve. A gente sabe que é apenas um tempo, porque quanto tempo nós vivemos em média? Cerca de 80 anos. Estão estimando que a estimativa de vida ela chega até 90, que o ser humano ele vai viver um pouco mais, mas em torno de 80, 90 anos é a média que o ser humano vive. E o que são 80 anos no ano que está perto da eternidade? Não é nada. Então essa é a verdade fundamentada no comer e beber de Jesus, e de tanto que fazemos isso, ele passa a viver em nós. Agora a pergunta é: como que nós fazemos isso? O verso 63 desse capítulo de João, ele diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então o comer e beber de Cristo é simbólico, ou seja, não é concreto, mas é real. Dá para entender isso? Então eu vou repetir: o comer e beber de Cristo que nós fazemos na Santa Ceia é uma simbologia, é um símbolo. Não é concreto, mas é real. Nós nesse momento não vemos Jesus, nós não sentimos o cheiro de Jesus, mas nós sabemos que Ele está aqui, porque a sua palavra, Ele estaria no meio de nós. Essa é a verdade, Jesus está aqui. Então, a gente precisa entender que a palavra fé no Novo Testamento foi traduzida no português por crer. Mas há uma diferença do original para a realidade. Se nós formos traduzir literalmente a palavra fé para o português, o verdadeiro sentido não é crer, mas é confiar. E há uma diferença entre crer e confiar, porque quem crê acredita, e quem tem fé tem confia. Pastor, me explica a diferença entre acreditar e confiar. Vamos lá. Então imagine que um equilibrista, Nelson, o equilibrista mais famoso do mundo, ele convoca pelas redes sociais a imprensa e uma multidão de seguidores, e ele, lá em São Paulo, ele vai em 2 prédios altos, ele amarra um cabo de aço de um prédio para o outro, e ali naquele abismo, vários metros de altura, qualquer erro, ele pode cair e pode morrer, Marcos. Aí ele está diante daquela multidão e fala assim: ó, quem aqui acredita que eu passo equilibrando nesse cabo de aço para outra extremidade? Todo mundo: eu acredito, porque você é o maior equilibrista do mundo. E vai ele ali, e ele começa a equilibrar. Aí todo mundo vê que ele chegou, todo mundo: esse é o cara. Aí ele pega e fala assim: agora quem acredita que eu pego essa bicicleta e volto para aquele lado por cima desse carro? Todo mundo: eu acredito, eu acredito. E vai ele ali, e ele vai, e todo mundo: sempre tem um que espera que caia, né? Aí ele chega do outro lado e fala: todo mundo: agora quem acredita que eu volto com a mesma bicicleta e com alguém junto comigo? Todo mundo: eu acredito, eu preciso de um voluntário. Ninguém levantou a mão. Dá para entender a diferença entre acreditar e confiar? Confiar é saber que Jesus está atrás de você, você se jogar e saber que nada vai te acontecer. Então, se você crê que Jesus pode andar sobre as águas, mas e se Ele mandar você andar? Isso aconteceu com Pedro.
Pedro foi ao encontro de Jesus, mas logo começou a afundar e Jesus disse: homem de pouca fé, ou seja, você confia pouco em mim, Pedro. Olha o que a gente já passou junto, você ainda não confia 100% em mim. E às vezes acontece isso com a gente. A gente tem experiências com Deus, experiências com Jesus todos os dias. E quantas vezes a gente se sente encurralado, a gente fala: ai, agora céus, ó vida, confia em Deus que Ele virá o teu encontro. Então é na hora de acreditar que você discute tentando impor os seus argumentos. Quando alguém fala da sua religião, você não, porque nós acreditamos nisso. Mas na hora de confiar, aí vem aquela voz que diz: vai dar certo, mas tem a outra que diz: não vai dar certo. Mas confiar é perdoar, confiar é virar a outra face, confiar é aprender a repartir, confiar é aprender a amar. Então Jesus, ele disse que as palavras que tenho dito soam em espírito e vida. Então não é o simples fato de comer e beber do corpo do sangue de Jesus na Santa Ceia, mas é a obediência na sua palavra. Não é fazer o caminho de Jesus do seu jeito, mas é com Jesus, do lado dele, na companhia dele, e assim ele vai sendo formado dentro de nós. O nosso caráter vai sendo moldado segundo a sua vontade. E qual é o caminho que Jesus faz? Fale para a pessoa que está ao seu lado: é o do serviço. É servir. Então Jesus, ele não faz apenas pelas pessoas, ele fez, mas ele também se doou, se entregou e serviu as pessoas. Então não tem como fazer por alguém sem dar de nós. Igual um homem que fez tudo pela sua família. Aí ele chegou num certo momento que os filhos já estavam criados, o casamento dele já era um casamento de fachada, já não dormia junto com a sua mulher, eles ali viviam debaixo do mesmo teto, mas como se fossem dois estranhos. Aí um belo dia ele chega com um amigo dele, e ele decide desabafar, e ele fala assim: onde eu errei? Eu dei tudo para os meus filhos. Eles estudaram nos melhores colégios, formaram nas melhores universidades. Comprei carro para eles, modelo do ano. Minha mulher sempre andou na estica. Reformei ela dos pés à cabeça como ela pediu. Aonde foi que eu errei? Eu trabalhei minha vida inteira desde que eu casei, das 8 às 10 da noite, de segunda a segunda. Aí foi o momento que o amigo dele falou assim: isso foi seu erro. Você deu, mas não se doou. Você não foi pai no momento que tinha que ser, não foi marido no momento que tinha que ser, não foi amigo na hora que tinha que ser. Nós precisamos entender que a nossa família é o maior patrimônio que Deus entregou em nossas mãos. É importante trabalhar, é muito importante trabalhar. Não tem problema você ganhar dinheiro, o problema é você querer ficar rico, porque a raiz de todos os males está no dinheiro. Quando você ganha e você reparte, Deus ele até te concede mais. O problema é quando você ganha e retém. Então, a gente precisa participar das festas de Dia dos Pais, de Dia das Mães, dos nossos filhos. A gente tem que participar dos momentos com as nossas esposas, vocês esposas com seus maridos. Então, Jesus ele fez por pessoas, mas ele deu a si próprio. Então, servir é mudança de mentalidade. É você ser redirecionado. É como você estiver indo para uma direção e Jesus ele fala assim: meu filho, não é para cá, vira, é para lá. E aí você começa a caminhar com ele. Antes vocês eram servidos, nós éramos servidos, mas agora nós passamos a servir, como ele diz, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então tem muita gente que chega diante de Deus e quer reivindicar, quer decretar, quer reclamar, quer criticar, quer achar defeito em tudo, e na realidade tudo isso para quê? Para tentar se promover, para tentar se aparecer. Então tem gente que chega até Deus porque quer que Ele a faça enriquecer. Então a gente precisa entender que Deus ele nunca pode ser um meio. Há um teólogo chamado Paul Tillich, e ele diz que se você faz de Deus um meio e não um fim, então você ou não o compreendeu,
ou você o reduziu a um ídolo. Porque Deus ele não pode ser um meio. Quer ver um exemplo? Eu vou vir na igreja para Deus restaurar o meu casamento. Então você está usando Deus como um meio para restaurar o seu casamento. Então você não quer Deus, você quer a restauração do seu casamento, você usou Deus. Eu quero a conversão do meu filho. Então você está usando Deus para converter o seu filho. Não. Então o final é a conversão do seu filho. Você tem que buscar a Deus. Deus tem que ser o final. E Ele disse: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na hora certa, no momento certo, do jeito certo, como e quando Ele quiser. Então Jesus ele disse que veio para servir. E quando queremos ser servidos, nós somos dirigidos pelo nosso eu, o que a psicologia vai chamar de ego. Então, o nosso ego, na realidade, é o nosso eu interior. E aí, quando você quer ser servido, é o seu ego que você está querendo inflamar, que você está querendo alimentar. E aí você vai experimentar de frustração e ressentimento, porque o nosso ego não tem limite. Tudo que você der para o ego sempre será maior do que tudo que você quiser. Por isso que você nunca ficará satisfeito. Agora só tem uma dimensão que transborda o ego. Sabe qual é? É Deus, é Jesus. Quando Jesus, Ele realmente, você buscar, e Ele te encher, e te dar uma nova vida, Ele faz assim com o nosso ego. A gente canta aquela canção, é tão bonito, né? Quebrantado. E tem várias canções, quebranta-me. Aí o pessoal fala quebranta. Sabe o que é quebrantar? É literalmente quebrar e te colocar de joelhos. É assim que o Espírito Santo nos faz. Ele nos coloca de joelhos. Ele faz com que a gente se prostre e a gente olhe para a nossa natureza pecaminosa e a gente entenda que nós não somos nada e que nós só não somos consumidos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Agora, quando você alimenta o seu ego, você vai ser sempre aquele que vai querer mais aplausos, mais reconhecimento, vai querer ter mais seguidores. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, o apóstolo Paulo deixou o seguinte registro: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Então o caminho de Jesus sempre foi o servir, não apenas participando como voluntário, mas ser servo é ter uma atitude de vida. Não adianta você participar de um projeto social da igreja, não adianta você ter um cargo dentro da igreja, mas se você trata mal o caixa do supermercado, trata mal o frentista que abastece o seu carro. Não adianta ser um anjinho aqui na igreja, lá em casa ser um diabinho. Não adianta, marido, você aqui dentro ser o sinete da perfeição, e lá na sua casa você maltrata a sua mulher, a vê como objeto, e você é mulher da mesma forma. Então servir não é um ato, é atitude, é uma forma de ser, é dar-se a si mesmo. Todas as vezes que eu celebro o casamento, eu sempre falo que se a pessoa casa para ser feliz, a probabilidade desse casamento dar errado é muito grande. Porque quando você casa para ser feliz, você está tentando, Aline Heberton, alimentar Fran e Felipe, o seu ego. E lembra que eu falei que tudo que você der para o seu ego, ele vai ser maior do que tudo? Sabe o que ele vai fazer? Vai ter um momento em que você vai começar, porque você casou para a sua felicidade, daqui a pouco você vai começar a encontrar defeito na sua mulher, e daqui a pouco você vai querer um outro casamento, e depois um outro, aí vai virar um Fábio Júnior da vida. Casou não sei quantas vezes, né? Mas enfim, quando eu celebro o casamento, eu falo: você tem que renunciar à sua felicidade para proporcionar a felicidade do seu cônjuge.
O Yuri, ele renunciou à felicidade dele para se casar com a Camila. E a Camila renunciou à felicidade dela para proporcionar a felicidade do Yuri. Só que como agora eles são uma só carne, a felicidade é mútua. É assim que Jesus fez por nós. Quando Jesus ele diz, quando Paulo diz, maridos, amai as vossas esposas, porque o homem parece que gosta, né, de impor um machismo. Porque mulheres sejam submissas aos seus maridos. Então o que é ser submissa? Estar debaixo da missão. Mas olha que interessante, a mesma direção que Paulo dá aos Éfesos, ele fala assim, mas maridos, amem vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Como? Dando sua vida por ela. Então, marido, tem que dar vida pela esposa. Tem que dar vida, viu, Carlos Antônio? Tem que se entregar. Se alguém chegar ali, se um carro for atropelar, se joga na frente. Quando a gente faz um ofício fúnebre bonito, está amarrado em nome de Jesus. Mas é assim. Então, a gente precisa entender que servir é uma forma de ser. É prostrar-se no mundo em favor dos outros. E se você um dia ler todos os manuais de filosofia, livros de autoajuda, livros de espiritualidade, você vai ver que todos eles têm uma coisa em comum: que o caminho da felicidade e da autorrealização, ou seja, que o caminho da realização pessoal é uma vida descentralizada. E o que isso significa? Que para você ser feliz é deixar de viver para si próprio e viver para o outro. Então, como eu disse, assim com os nossos filhos, com o nosso casamento, com os nossos irmãos da igreja, no nosso trabalho também. Pastor, mas eu não aguento aquele meu chefe que é um endemoniado, é um encapetado, é um macumbeiro. Mas olha o que Paulo nos deixou de instrução, Colossenses 3:23. Eu já estou terminando. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então o Pedro, a Laura, a Solange, hoje, não estão servindo o pastor Tony. O Heraldo, a Patrícia, o Guilherme, eles não estão aqui tocando para servir o pastor Tony. Eles estão fazendo para o Senhor. E olha o versículo 24: sabendo que receberão não do pastor Tony, mas do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Glória a Deus. Eu tenho que deixar o registro aqui e enaltecer esse casal de diáconos que eu tive o privilégio de ser aqui, de poder conhecer vocês, o Pedro e a Mara, que ontem foram lá para São Paulo. Gente, saíram daqui 3:30 da manhã. Quem que acorda? Que horas vocês acordaram? Ou nem dormiram? Vocês dormiram? 3 horas da manhã. Aí foram lá na igreja da Paulista, da onde saiu o ônibus. Foram lá para São Paulo participar do Congresso Nacional do Diaconato, representando a nossa igreja. Nós estávamos lá. Temos 50 igrejas na cidade. Tem igreja que não mandou diácono, mas o Areião estava lá representado, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que horas vocês chegaram? Meia-noite. Meia-noite. Chegaram cansados, né? Mas eu tenho certeza que Deus, Ele proporcionou o sono dos justos para vocês. Aleluia. E Deus, Ele vai honrar, Ele abençoa. Isso é servir. É tão gostoso quando a gente é chamado ao serviço. Agora, o inferno é o contrário. O inferno é viver obcecado com o próprio eu, com o próprio ego. É a pessoa: eu quero os meus direitos, os meus anseios sejam atendidos, e se as minhas orações não forem respondidas, se não fazem por mim, aí eu me afundo numa infelicidade crônica. Isso aí é um princípio de Lúcifer. Só é livre quem ama, porque quem ama não pensa em si mesmo.
E como eu expliquei hoje de manhã, e eu termino a pregação aqui para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, e eu vou falar agora pausadamente, viu, Sara? Se eu falar que eu amo a minha esposa, eu estou usando a palavra amor no português para designar um sentimento que eu tenho por ela. Mas se eu disser que eu amo a minha filha, eu estou usando a mesma palavra, mas um sentimento diferente da qual eu sinto pela minha esposa. E se eu falar que eu amo o casão, também eu uso a mesma palavra, mas Deus o livre e guarde, não é o mesmo sentimento que eu tenho pela minha esposa, né? Está amarrado em nome de Jesus. Mas é um outro sentimento. Então, por exemplo, na língua grega, a gente consegue entender e diferenciar um pouco. Então, quando eu falo que eu amo a minha esposa, a palavra grega para designar esse sentimento é eros. Por isso que vem a palavra erótica, erótico. É o amor carnal, é aquela paixão. Quando eu falo que eu amo a minha filha, existe uma palavra grega para designar esse sentimento que chama storge. É um amor de pai para filho, de mãe para filho. Quando eu falo que eu amo o casão, que eu amo vocês, no grego é uma palavra chamada filéu, ou filia, que é também um sentimento de apreço. Também ele é de desejo, mas um outro desejo. É por isso que daí o pessoal coloca pedofilia. Desejo, na realidade, é desejo. Pedo é criança, filia é desejo. É que ficou um pouco pejorativo esse termo para nós. Mas o filia é o filéu, é um amor fraterno. É um amor fraternal. Mas esse amor que é livre, esse amor que liberta, é um amor que Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Esse amor é o mesmo amor que aparece como o primeiro fruto do Espírito, que é a palavra grega ágape, do verbo grego agapau. Ágape, que significa incondicional. Não tem condições. Eu amo você, mesmo você não me amando. Eu amo você, pronto. Não tem condições. Eu amo você porque você emprestou dinheiro para mim. Então, há uma condição para esse amor. Então, só é livre quem ama de forma ágape. Porque quem ama não pensa em si mesmo. E é por isso que doar-se é um milagre. Lembra quando Jesus ele disse que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus? E Jesus ele fala isso em qual contexto? Quando um jovem rico chega para ele querendo reivindicar o que era seu por direito. Ele queria o quê? A vida eterna. Ele fala: bom mestre, achando que estava abalando, né? Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala: ainda bem que me chama de bom. Observe os mandamentos. Aí ele: eu já honro a Deus, eu honro meus pais, eu não furto, não adultero. Aí Jesus ele diz: então tá bom, então vai, venda tudo que você tem e dê aos pobres, depois volte e me siga. E o que acontece, Carlos? Ele vai embora triste, porque a raiz dele estava onde? No dinheiro, estava em si próprio. Então, ser uma pessoa que se doa é desfrutar do maior milagre que Deus pôde nos fazer, que foi nos salvar. E a Santa Ceia do Senhor, eu vou pedir para os nossos oficiais, se quiserem vir até a frente, eu vou pedir para que, juntamente com a minha esposa, enquanto eu ministro aqui o louvor, mas eu queria dirigir algumas palavras para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. A palavra de Deus, ela vai falar sobre a ceia, e Paulo ele vai apenas orientar como celebrarmos a ceia. Mas a Santa Ceia, ela foi um pouco que romantizada. E a igreja, ela também distorceu o verdadeiro sentido. Porque algumas pessoas, elas falam: eu não posso participar da Santa Ceia. E há algumas denominações que parecem que excluem pessoas de participar da ceia. Então eu vou contar uma história para vocês, que eu contei hoje de manhã, para você entender mais ou menos a Santa Ceia do Senhor. Celebrar a Eucaristia é ação de graças.
Então, celebrar a Eucaristia é a gente lembrar do que Jesus fez por nós. Então, quando a gente pega esse fragmento que simboliza o pão, o corpo de Jesus, e quando a gente toma deste suco, que representa o sangue de Jesus, é como se Jesus estivesse dentro de nós, porque Jesus ele morreu por nós. E nós, quando somos alcançados e batizados, nós somos agora inseridos no corpo de Cristo. Nós formamos um corpo. Então vamos lá, você entendeu um pouco a Santa Ceia. Se você acha que a Santa Ceia tem que excluir algumas pessoas da Santa Ceia. Qualquer dia, com tempo, eu quero fazer aqui a ceia original. Então talvez eu vou até marcar para alguns meses mais para frente, para a gente se organizar, para a gente fazer a ceia de Corinto mesmo. Trazer comida mesmo para a igreja. Não vai trazer comida, vai jantar na igreja. Vai tomar café da manhã na igreja. Já fiz umas par de vezes lá no Jardim Elite para o povo entender o que é a ceia do Senhor. Mas vamos lá, você entendeu o que é a ceia. Imagine que nesse momento, uma prostituta está ali naquele viaduto, desiludida da vida. Ela perdeu a guarda dos filhos, nenhum homem a quer, a não ser por interesse, como objeto. Ela não tem mais a confiança dos pais, ela é uma pessoa solitária, uma pessoa que tem repulsa de si própria. E ela fala assim: ninguém me ama, nem eu mesmo quero viver, então eu vou acabar com essa vida. E ela está olhando para baixo daquele viaduto, quando de repente passa um jovem. E esse jovem entrega um folhetinho para ela. E ele toca no ombro daquela mulher e diz assim: Jesus te ama. E ela olhou, ela pegou, e aquele folheto diz assim: Jesus te ama, entregue sua vida a Ele, e Ele pode mudar e te transformar em uma nova criatura. Procure uma igreja mais próxima de você. E ela falou: opa, calma aí, meus pais não me amam, meus filhos não me amam, eu não me amo, mas tem um Jesus que me ama, eu quero ir atrás deste Jesus. E ela começa a procurar, e ela de repente vê aqui, a igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Reial. E ela entra como? Caracterizada de uma prostituta, com mini saia, com topinho, chorou bastante, tudo com a maquiagem borrada, com um salto. Mas infelizmente, como que a igreja reagiria se uma mulher dessa entrasse aqui nesse momento? Com os olhos, com julgamentos. A mulher já cutucava o marido, o que essa mulher está fazendo aqui? Agora deixa eu perguntar, se ela chega aqui procurando Jesus, e nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, e aqui está escrito Jesus, a última esperança que ela tinha era esse Jesus que disseram que a amava. Aí se alguém vem e fala assim: minha filha, na boa, não é para entrar aqui desse jeito, melhor você ir embora, porque não é seu lugar. O que essa mulher volta a fazer? Ela termina de fazer o que ela tinha pensado em fazer, ela vai acabar a vida dela. Agora, faz quase 20 anos que eu me converti. Tenho quase 13 anos como pastor. O pouco conhecimento que eu tenho das Sagradas Escrituras, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que o Jesus que eu sirvo, se essa mulher entrasse aqui, eu tenho certeza que ele faria o seguinte: minha filha, vem aqui, você é a pessoa mais importante que eu quero que você sente do meu lado. A Santa Ceia é para perdão de pecados. A Santa Ceia é para nós lembrarmos que Jesus morreu por nós. E quando Jesus ele chegou para uma mulher adúltera, porque os fariseus queriam uma brecha para Jesus, dar uma escapada para poderem condená-lo. Quando pegam uma adúltera que está pronta a ser apedrejada, porque a lei dava essa prerrogativa a eles, ele estava escrevendo com o dedo na areia e perguntam para ele: você não vai dizer nada, Jesus? O que ele fala? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E Jesus ele falou assim para ela: ó, vais e não peques mais. Ninguém te condenou e eu também não te condeno. E não peques mais. Sabe o que é? Porque a gente acha que pecado é transgressão moral. Nós somos inclinados para o mal, é a nossa natureza. Qualquer dia a gente explica, a gente faz uma série de mensagens falando sobre o pecado original, sobre a queda do homem. É um manifesto na nossa vida isso. Mas quando ele fala não peques mais, ele está dizendo: vais e não viva longe da minha presença.
Caminhe comigo agora que eu vou te fazer uma nova criatura. E o pecado moral, ele vai perdendo a potência. Aquilo que nos faz, aquilo que nos empurra, os nossos desejos que nos move para pecarmos, vai perdendo força, porque quem ganha força é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Eu convido você a participar conosco da Santa Ceia do Senhor, que nós possamos participar do corpo e do sangue de Cristo, e que nós possamos lembrar que a ceia sim é para perdão de pecados e para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu convido você, nós vamos consagrar e você vai receber das mãos dos nossos diáconos, e assim que você receber, você já pode participar da ceia do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, nós consagramos o corpo e o sangue que estão tipificados nesse pequeno fragmento e nesse suco da videira, o seu corpo e o seu sangue, que ao comermos do pão e comermos e bebermos do teu cálice, que nós possamos ter parte contigo e trazer a memória que nos dá esperança de que a morte não vai nos parar, mas que é apenas uma passagem para a vida eterna. Assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, o Senhor também nos traz esta força, esse milagre, a ressurreição para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomai todos, comei e bebei, este é meu corpo e meu sangue que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Vamos todos participar da Santa Ceia do Senhor.